Bom, pessoal, no próximo vídeo, falando sobre essa unidade 3 de transferência de calor, nós vamos falar um pouquinho sobre paredes compostas. O que é isso? Vamos lá. No exemplo anterior, nós vimos o caso, de uma parede que ela era uma parede homogênea, digamos assim, e por um lado ela tinha um fluxo de ar quente e por outro lado nós tínhamos um fluxo de ar frio, por onde tinha então o fluxo de calor através dessa parede. E se essa parede ela não for composta por um único material. Vamos a exemplo, uma parede de alvenaria. Normalmente uma parede de alvenaria, ela é composta por um reboco, tá? Então, a primeira parte aqui seria o reboco, Depois a parede de tijolo, ou tijolos, perdão. E por fim, mais uma massa de reboco. Tá? Então aqui nós teríamos a nossa parede. Tá? Vamos supor que essa parede ela estivesse sujeita a um fluxo. Vamos mudar um pouquinho aqui do exemplo do livro, tá? A sol. Tá? Então eu vou desenhar aqui um solzinho. Vou desenhar um solzinho bem bonitinho aqui para vocês. Um sol feliz aqui. Tivesse sujeito a sol, e do outro lado dela nós tivéssemos lá um sistema de condicionamento de ar, que fizesse um sistema de ar condicionado, que mantesse aqui a uma determinada temperatura, Depois eu vou botar o número dessa temperatura. A vizinhança aqui está numa temperatura que eu vou chamar de T infinito 1, temperatura das vizinhanças, e, obviamente, por conta desse sol que está batendo nessa parede, aqui nós teríamos a temperatura da superfície 1, essa temperatura da superfície 2, temperatura da superfície 3, temperatura da superfície 4, e aqui então seria o T infinito 4, a temperatura do meio aqui no final, tá? Então, se nós olharmos para esse sistema, e obviamente aqui nós teríamos T infinito 1, que seria a temperatura da vizinhança, T infinito 4, temperatura infinito 4. Então vejam que para esse problema aqui, o que a gente vai ter, O que a gente vai ter? Então, fazendo análise por resistências, nós vamos ter T infinito 1, T da superfície 1, T da superfície 2, T da superfície 3, T da superfície 4 e T infinito 4. E entre cada um desses caras nós vamos ter uma R, uma resistência. Então vejam aqui, a primeira resistência que nós temos aqui é uma resistência à radiação. Porque o fenômeno que eu estou associando ali com a transferência de calor é o sol que bate nessa superfície. A segunda resistência é no reboco, então é uma resistência à condução. Porém, ela é a primeira delas,
Então, eu vou chamar aqui resistência à condução 1. A segunda, a condução 2. A terceira, a condução 3. E lá no final, então, entre a superfície 4 e o infinito, uma resistência à convecção. Certo? Então, vejam o seguinte, ó. Vejam que quando eu faço somatório das resistências, né, usando a equação lá do somatório das resistências, a resistência total igual o somatório das resistências, né, então eu vou ter o quê? Resistência à radiação, 1 sobre H rádio vezes A, mais resistência à condução no reboco, tá? Então, o reboco, ele tem uma condutividade que eu vou chamar de A aqui, do composto A. Essa condutividade eu vou chamar do composto B e essa condutividade eu vou chamar do composto C. Ah, mas é reboco, professor, interna e externamente. Mas eu vou dizer que a outra coisa, poderia ser uma outra massa de reboco, por exemplo, que tem uma condutividade diferente. Apenas para vocês entenderem o conceito de radiação, né? O conceito de resistência. Aqui eu tenho um H rádio, né? Esqueci de representar. E aqui um H de convecção aqui na superfície, aqui na superfície interna, no caso, no nosso problema, né? Então, o que acontece? Esse reboco ele tem uma espessura LA e uma condutividade K. O tijolo ele tem uma espessura LB uma condutividade B e uma área de seção transversal. A parte interna, então, de reboco, ele tem uma espessura LC, uma condutividade C e uma área C. E aí eu vou somar mais a resistência à convecção, tá? Então vejam que aqui eu somei as resistências. Por quê? Porque quando as resistências estão em série, elas são somadas, tá? E aqui eu vou ter então a equação 20. Vou colocar aqui no cantinho, tá? Se eu aplicar a equação 20 na equação do calor, tá? O que eu vou ter então, né? O que eu vou ter aqui na equação do calor? Que a quantidade de calor transferida vai ser a temperatura do meio 1 menos a temperatura do meio 4 dividido pelas resistência térmica total, né? Ou simplesmente, se a gente quiser até tirar esse termo total, eu acho que fica mais didático pelo somatório das resistências térmicas, tá? Lá da equação que a gente viu, equação 21, tá? Então eu posso escrever isso aqui como sendo Q de x igual T infinito 1 menos T infinito 4, temperatura de um lado da parede, temperatura do outro lado da parede, dividido por 1 sobre H rádio vezes A, mais LA sobre KA vezes A, vezes a área, mais LB KB vezes a área, LC KC vezes a área, vezes a área. Bom, dessa equação 22, eu posso fazer o seguinte, né?
Como o fluxo térmico, a gente está trabalhando de novo em regime estacionário e tudo mais, como o fluxo térmico através dessa parede ele é constante, né? Nós temos um fluxo térmico que ele é constante, tá? Então o que que eu posso fazer, tá? Eu posso fazer pequenos trechos dessa parede, eu posso fazer análise. Então, por exemplo, eu posso analisar só aqui, ou eu posso analisar apenas aqui, porque sempre ele vai ser constante, tá? Então eu posso escrever assim também essa equação 22, tá? Que o Q de x vai ser igual temperatura infinito 1 menos a temperatura da superfície 1 dividido por R, a convecção, tá? Perdão, R por radiação, não por convecção, tá? Que é igual temperatura da superfície 1 menos temperatura da superfície 2 dividido por R, condução 1, que é igual temperatura da superfície 2 menos temperatura da superfície 3, R, condução 2. E assim por diante. Tá? Então, cada pequeno trecho aqui que a gente analisar, nós podemos fazer um pequeno, tomar ele como um pequeno sistema. Então, com isso eu consigo ver, por exemplo, calcular as temperaturas, né? As temperaturas em determinadas posições. Então, se eu sei apenas a temperatura externa e interna, né? E as condições do meu sistema, a condutividade, tamanho e tudo mais, eu calculo o fluxo de calor. E depois, pelo fluxo de calor, né, eu calculo a temperatura da superfície 1, a temperatura da superfície 2, a temperatura da superfície 3 e assim por diante. Então eu consigo calcular todas as temperaturas, tá? Bom, em sistemas compostos, pessoal, é muito comum, ao invés de se usar a questão das resistências, é muito comum usar o conceito de coeficiente global de transferência de calor, tá? E não confundam com coeficiente convectivo, tá? O coeficiente convectivo pode fazer parte do coeficiente global, mas não é o coeficiente global, tá? Por esse conceito, eu escrevo que o fluxo térmico é aproximadamente igual ao coeficiente global, área de troca térmica, ΔT, tá? Vou fazer uma marcação aqui porque essa equação é importante, tá? Onde ΔT é a diferença de temperatura, né? E então o coeficiente global é esse valor de U aqui, coeficiente global, ele é denotado pela letra U, tá? Se nós igualar essa equação com a equação das resistências, né? Nós teremos o quê? Nós teremos que
ΔT corta com ΔT. A área passa dividindo. Somatório das resistências térmicas, tá? Então vai ser a área 1 sobre o inverso da área que multiplica o somatório das resistências térmicas. Se eu pegar o meu exemplo que eu escrevi anteriormente, né? Então eu tenho que U vai ser igual a 1 sobre a área que multiplica o somatório das resistências, tá? Então, 1 sobre HAD vezes A mais LAK vezes A mais LB, espessura da parede B, condutividade da parede B, que multiplica a área, mais LC, espessura da parede B, C, condutividade da parede C, que multiplica a área, vezes A. E a resistência à convecção no lado interno da parede, tá? Então vejam o seguinte, que em todos os termos eu tenho área, tá? Por se tratar de uma parede plana, essa área é constante, então eu posso tirar ela em evidência e simplificar com a área que nós temos aqui fora. E aí a nossa equação ela se reduz a coeficiente global igual 1 sobre se olharmos essa equação aqui, 26, né, o que a gente vê? Que ela é semelhante à equação 25. Bom, mas parede composta ela pode ser de diferentes formas, né? Ela pode ter são paredes em séries ou ela pode ser uma parte de um material e outra parte de outro material, tá? Então, vamos supor aqui um outro sistema. Lembrando, gente, que essas equações elas são para determinados sistemas, então cada sistema ela muda. O que é importante vocês pegarem as equações mais gerais aqui, né? Essa equação é super importante, tá? Vamos frisar ela aqui, tá? Essa equação é uma equação que ela não foi generalizada, mas ela pode ser generalizada. Essa aqui é uma equação super geral, tá? Então vai depender muito dos sistemas, tá? E aí nós vamos pegar um outro sistema aqui. Então vamos supor assim, que nós temos agora uma parede, onde parte dela tem um material A, tá? Ela tem um determinado comprimento aqui, tá? E depois, a segunda parte da parede, ela é composta por dois materiais, um material B, tá? E um material C aqui. E depois a parede continua, né? A parede continua tá? A parede continua com o material D aqui, um comprimento LD, tá? Também um material simples, tá? É um único material. Essa parede está aqui numa temperatura da superfície 1,
e aqui no final eu vou colocar como a temperatura da superfície 2, tá? Então, nesse caso, né, nós vamos ter aqui um fluxo de calor, né, por essa parede, na direção X, tá? Nesse caso, né, o esquema de resistência ele vai ficar da seguinte forma. Temperatura da superfície 1, né? Uma primeira resistência, tá? Uma primeira resistência, e depois disso o que a gente vai ter é o seguinte: uma segunda resistência que é chamada em paralelo. Então aqui o meu sistema se desdobra em uma resistência em paralelo. E depois aqui sim outra resistência em série, tá? Então o que acontece nesses problemas, tá? Eu poderia fazer o seguinte: eu poderia dividir esse meu problema da seguinte forma. Aqui eu ter um fluxo térmico e aqui eu tenho um fluxo térmico 2, sendo que o fluxo térmico 1 mais o fluxo térmico 2 seja igual ao fluxo térmico total. Tá? E aí o que eu poderia, então, que analogia eu poderia fazer aqui, né? Eu poderia dividir, então vamos supondo o seguinte: supondo que 50% seja B e 50% seja a parede do composto C. Então que isso aqui seja meio a meio, 50% do C e 50% do B, tá? Então, ou seja, a área do fluxo térmico 1 é igual à área do fluxo térmico 2, que é a metade da área total. Então, de novo, são casos. Eu estou colocando aqui casos para vocês, e vocês, cada vez que vocês forem resolver um problema, vocês vão ter que fazer analogia com esse caso que eu estou resolvendo para vocês. Tá? Então, eu posso colocar assim: eu poderia fazer um sistema de resistências da seguinte forma, tá? Eu tenho, deixa eu pegar aqui a linha, aqui, eu tenho uma temperatura da superfície 1, que ela é dividida em duas. Uma RA Lin 1 e uma resistência A do componente 2. Tá? Depois eu tenho o B até aqui, mais uma resistência
B e uma resistência C. Por último, eu tenho as resistências D na seção 1 e na seção 2. Tá? E aí o que acontece? Né? O que acontece? Se eu escrever essas resistências, né? Quando eu escrevo essas resistências, o que vocês vão ver? Né? O que vocês vão ver? Que o fluxo total, né? O fluxo na direção X vai ser T da superfície 1 menos temperatura da superfície 2 dividido pela soma das resistências na seção 1 e na seção 2. Tá? Então, na seção 1 vai ser LA K vezes A dividido por 2, mais LC KC vezes A dividido por 2, mais LD KD vezes A dividido por 2, mais temperatura da superfície 1, gradiente, né? Menos temperatura da superfície 2, dividido por LA K vezes A dividido por 2, mais LB KB vezes A dividido por 2, mais LD KD vezes A dividido por 2. Tá? Então, aí eu vou ter o fluxo, esse aqui é o fluxo 1, esse aqui é o fluxo na seção 2, e eu vou ter o Q de X. E quantas sessões forem necessárias. Beleza, pessoal? Até aí? Tranquilo? A aula foi um pouquinho mais longa, mas tinha bastante conceito para apresentar.